Nas últimas semanas, algumas pessoas vieram me perguntar sobre a série de pregações que o pastor André Valadão fez. Para quem não sabe sobre o que ele falou, ele começou essa série com a frase "Deus odeia o orgulho", e a palavra orgulho estava escrito nas cores do arco-íris. E desde a primeira pregação eu pensei que daria problema e deu. Recentemente, na última que ele fez, eu acredito que ele está sendo processado nesse momento por causa das coisas que ele falou. E hoje eu vou falar a minha opinião sobre isso, o que eu penso sobre o que ele falou, o que a Bíblia fala sobre o que ele falou, quais são os grandes problemas para os cristãos que não estão envolvidos nesse movimento. Tudo isso para entender melhor essa história. Eu sou Matheus Ganga, você está no Confraria Bíblica. Aqui geralmente eu falo sobre Bíblia Sagrada, mas eu achei importante falar sobre esse assunto. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, falo sempre sobre Bíblia Sagrada, de vez em quando falo sobre esses assuntos. Então já se inscreve e ativa o sininho de notificação para receber as mensagens. E antes de falar sobre essa parte do André Valadão, o que eu penso sobre o que ele pregou, eu quero dar uma sugestão para as pessoas que estão na internet sempre procurando informação. Eu ouvi do Murilo Gun, uma vez numa palestra, que ele tinha uma espécie de conselho de curadores do conhecimento. Eu tenho esse conselho na internet, as pessoas não sabem que estão nele, mas eu vejo alguns pastores que eu ouço deles porque eles acrescentam muito na minha vida. Eu acho que o foco nosso na internet, com a quantidade de informação que a gente tem, é buscar os melhores, os que podem trazer o bem para nós. No nosso meio cristão existe muito canal que só tem fofoca, só tem coisa que não vai agregar valor. O meu, por exemplo, 4 são da minha igreja, 4 pessoas, 4 pastores, são da minha igreja. Tem 2 no Mascalinho, o Ângelo Baz e o Fábio Coelho também, que é o Mascalinho, é um curso que eu faço sobre escatologia e visão profética, sobre conhecimento profético. E mais outros 3, que são pessoas mais velhas, que não têm tantos seguidores como André Valadão e são muito importantes para o nosso conhecimento. O próprio André Valadão não fez parte nunca, nem acredito que ele vá fazer parte desse conselho de curadores do conhecimento que eu tenho, mas não por causa dessas pregações que ele fez recentemente. Eu nunca fui muito fã do estilo de pregação dele, não tem nada contra a pessoa dele, não conheço, não sei quem é. Apesar de morar em Belo Horizonte, nunca frequentei a Igreja da Lagoinha, é totalmente diferente da forma como eu ouço e aprendo sobre a Bíblia Sagrada. Mas, falando sobre o que aconteceu com ele, qual é o meu pensamento? Primeiramente, quando eu vi a pregação do André Valadão, assisti pelo menos uma delas, eu achei ela muito desnecessária. Eu acredito que quando nós estamos dentro da igreja, quando nós vamos buscar a Deus, o que nós precisamos nos alimentar é da palavra de Deus. As pessoas têm pouco conhecimento da Bíblia Sagrada e quando elas vão na igreja, elas vão ouvir a opinião que a pessoa tem sobre um outro movimento que está acontecendo em outro lugar, de outras pessoas. O que eles estão fazendo lá é certo ou errado? Isso não vem ao caso para quem está pregando a palavra de Deus. Se você for na minha igreja todo domingo, você vai ver os pastores pregando o texto bíblico e ensinando de uma forma maravilhosa como é a palavra de Deus, e se enche os nossos olhos. Então, se a gente tem tanto para aprender, para que a gente vai perder tempo com esse tipo de assunto? Para mim, esse é o primeiro problema. Eu fui na igreja para aprender sobre Jesus, para aprender sobre o plano de redenção, e a hora que eu chego lá, eu estou vendo uma pessoa falando sobre um movimento político ou social e não sobre a Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro problema. A forma como ele colocou a Bíblia Sagrada foi muito acidentada. Ele errou em alguns momentos. Teve frase que ele disse que não está da forma como ele disse na Bíblia Sagrada. Está de forma diferente. Então isso nos atrapalha no entendimento do cristão. Quanto ao movimento que ele atacou, o que eu penso? Nós que estamos fazendo um trabalho sério dentro da igreja, eu sou apaixonado pelo evangelismo. Quem vê os meus vídeos aí para trás vai ver que eu falo somente sobre Bíblia Sagrada. Eu acredito que é muito necessário que a gente faça esse trabalho. Mas quando ele fez esse movimento, o que ele faz com pessoas como eu, como outros pastores que estão tentando trabalhar de forma correta, de forma séria, sem se envolver nessas polêmicas? Ele traz uma antipatia do outro movimento. Ele faz com que as pessoas olhem de lá para cá e façam o que eles fizeram nos comentários dos vídeos dele. Nos comentários dele, todo cristão é considerado um idiota, é considerado uma pessoa que não pensa. Isso está escrito dentro dos comentários que foram reportados a ele no vídeo que ele gravou. Só que eu, que não tenho nada a ver com essa história, estou sofrendo por isso. Por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. Porque eu quero continuar pregando a palavra de Deus. Mas eu não quero ser atacado da forma como eu estou sendo. Como as pessoas que não me conhecem, quando eu falo que eu sou cristão, elas pensam que eu penso da mesma maneira. E eu tenho uma razão para pensar diferente.
não dando razão ao movimento, não dando nenhuma razão. Eles têm o movimento deles, que eles continuem fazendo da forma como eles acham que tem que ser. Mas eu acredito que o cristão, ele tem que entender isso que eu vou falar aqui no final. Se ele entender isso que está na palavra de Deus, a forma como ele vai pregar o evangelho vai ser muito diferente de tudo o que aconteceu ali naquele dia. Então, na minha opinião, tá certo o que ele fez? Desde o começo tá errado. Quando ele coloca aquele telão daquele jeito, coloca pessoas políticos, coloca pessoas que foram silenciadas na visão dele, deixe que a pessoa que foi ofendida brigue na justiça. É muito simples. Se você tem um problema judicial, assim como ele agora vai sofrer do movimento, o movimento está se sentindo acuado, leve isso para a justiça e resolva isso lá dentro. Não traga isso para o púlpito, onde a gente deveria estar fazendo o que eu já falei aqui, que é a função principal do cristão. O templo foi feito para a adoração de Deus. O templo foi feito para que a gente se reúna e conheça da palavra de Deus, ore, louve a Deus, adore a Deus. É para isso que a gente vai na igreja. Quando eu chego no lugar e coloco figuras como ele colocou na última pregação, eu não ajudo em nada. O que ele queria com aquilo? Qual que é a função de colocar a figura de algumas pessoas que na visão deles estão sendo silenciadas, ou colocar uma figura como foi a bandeira, que naquele mês estava sendo celebrada por aquele movimento, e agora eu estou colocando isso simplesmente para atacar eles? O que eu como cristão ganho com isso? O que eu como visitante da igreja dele ganho com isso? Eu, se estou visitando a igreja pela primeira vez e eu tenho algum problema nessa área, desse movimento, eu vim de lá, eu vou se sentir ofendido. Eu não vou ser alcançado pelo evangelho como deveria ser. Eu tenho participado de vários estudos sobre evangelismo e algo que eu falo muito nos lugares onde eu vou. A gente subestima demais o evangelismo feito à pessoa, ao indivíduo. E a gente tenta fazer isso em grupos. Talvez o grupo não está aberto todo para ouvir a palavra de Deus, mas um indivíduo, talvez, ele ouça essa palavra e leve para aquele grupo. Talvez ele se convertendo, ele leve para aquele grupo a forma como Deus é. Não a forma como a gente pensa que ele é, mas a forma como ele é. Se um indivíduo no meio de um grupo, ele se converte, talvez o grupo inteiro depois se converta. Mas a gente quer criar estratégia para poder derrubar o movimento. Não é para isso que a gente foi chamado, em nenhum momento. Agora, de onde que eu tiro isso? Quando Jesus, lá em Lucas, no capítulo 9, ele chama os 12 apóstolos, ele fala: vão de cidade em cidade, pregando o evangelho, fiquem em uma casa só. Mas se vocês chegarem em uma cidade, aqui está o ponto, se vocês chegarem em uma cidade e as pessoas não quiserem ouvir o evangelho, saiam da cidade e batam até a poeira dos seus pés e sigam o caminho, continuem pregando. Que as pessoas não quiseram ouvir o evangelho, bate a poeira do pé, deixa lá eles com os problemas deles e segue a vida. É isso que a gente tem que fazer, o movimento tem que seguir do jeito deles e nós temos que seguir com o nosso. Nós temos que continuar trabalhando para pregar o evangelho do reino. E a gente se perde brigando por coisa que não tem fundamento bíblico. Ah, mas você acredita que existe pecado ou não existe pecado? Isso é lógico que existe pecado. Esse é um erro que muitos cristãos têm cometido para o outro lado. Porque as pessoas que defendem esses movimentos e querem colocar Jesus no meio e falam que não existe pecado porque Jesus te ama, cuidado com esse tipo de pastor e de pregação. Quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não está dizendo que o pecado saiu do mundo e acabou, ninguém mais peca, não. Paulo vai falar lá na frente que todos pecaram. Todos nós merecemos a ira de Deus, todos somos pecadores. Então, se a gente não tem esse entendimento, para que a gente vai na igreja? Se eu não acho que eu preciso de melhorar, de entender qual que é o meu erro, de conhecer onde que eu tenho que me arrepender, para que eu vou buscar Deus? Eu já sou perfeito, eu já não tenho nenhum problema. Esse é o tipo de pregação coach que tem do outro lado. De pessoas que hoje acham que a igreja não precisa mais de falar sobre pecado. O pecado, ele existe. Nós estamos caminhando não para ser atacados pelo demônio, nós estamos nos colocando debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus, ela vem sobre os pecadores durante toda a história da Bíblia. Se você olhar a Bíblia inteira, ela vai falar que os pecadores sofreram de alguma forma. E aí o João Batista, quando ele fala isso, Jesus, ele continua falando, todo aquele que crê e se arrepender será salvo. Tem que ter arrependimento, então tem que ter pecado. Ah, mas você está falando que o grupo que ele está atacando é pecador? Eu estou falando que eles são pecadores sim, assim como eu sou. Então, se eles querem seguir a vida deles e não ter a visão de que eles são pecadores, isso é muito simples. Eles podem seguir. A gente não tem obrigação de converter todo mundo ao evangelho. Isso não é a função nossa. Isso transforma a gente num crente chato, brigão, que não prega o evangelho efetivamente. Talvez eu atrapalhe ele a conhecer o evangelho. Talvez eu seja o empecilho dele conhecer Jesus Cristo. E esse é um problema que a gente tem que focar dentro da igreja. Se a pergunta que foi feita para mim sobre a pregação dele foi ele está certo ou está errado, e ao invés dessa pergunta fosse
quem vai para o inferno e quem não vai, a minha resposta para essa pergunta, quem vai para o inferno e quem não vai, é uma bem simples. Eu não sei. Ninguém sabe. Jesus falou que no final ele vai separar o joio do trigo. Essa função é dele. A nossa função é pregar o evangelho, é tentar fazer com que as pessoas conheçam a boa notícia evangelho. Agora, o que acontece com essas pessoas que estão lá fora? Romanos 1 vai falar, porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o conhecimento insensato deles se obscureceu. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, eu falei sobre isso no vídeo atrás. A gente acha que idolatria é só criar imagem e ajoelhar diante da imagem. Quando a gente não está adorando a Deus, a gente está em idolatria em algum lugar da nossa vida, porque a gente faz isso que ele falou. A gente cria algo e a gente adora a criatura que a gente criou. E isso é um grande problema. Essas bandeiras, elas são criaturas. Isso é um pecado. Como eu disse, eu sou pecador em outros pontos da minha vida. Essas pessoas são pecadoras em adorar uma bandeira e em fazer os atos que elas têm de pecado. São elas que vão se resolver com Deus, não sou eu. Agora, eu não posso ir lá no meio delas e falar assim, você vai para o inferno se você não mudar. Isso não adianta, isso é um tipo de pregação que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, para encerrar, se você é cristão, você acha que ele fez uma pregação correta, se isso é preciso ser feito, tenha um pouco de mais de conhecimento da Bíblia Sagrada. Leia um pouco mais os textos bíblicos. Eu não acredito que os cristãos, eles estão posicionados aqui na Terra para lutar contra um movimento ou outro. A forma como Jesus colocou a nossa missão aqui foi muito clara. Vocês são enviados para fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vai fazer um discípulo, o discípulo é uma pessoa que quer aprender sobre Jesus. Ele não pode ser uma pessoa que você vai forçar a goela abaixo dele uma palavra que ele não quer ouvir. E quando ele não quer ouvir, como eu disse lá atrás, ele é uma pessoa que não está dentro do ambiente que eu vou tentar pregar para ela, que ela seja feliz da forma como ela acredita. Eu vou continuar fazendo a minha parte sem ofendê-la, que ela siga a vida dela. Agora, para mim existe uma divisão entre uma vida que a gente tem aqui na Terra e a eternidade depois disso. Jesus prometeu que nós ressuscitaríamos e estaríamos com Ele. É isso que nós temos buscado como cristãos. Se as pessoas não acreditam nisso, se elas acham que isso não é um problema para elas, nós não podemos fazer nada. Agora, se ela abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus, você pode ter certeza que eu vou pregar a boa notícia para ela, a boa nova de Jesus para ela. Em todos os momentos, eu estou aberto a falar com qualquer pessoa sobre o Evangelho. E assim como todo cristão tem que estar disposto a cumprir essa missão. É isso que a gente tem que fazer. E para encerrar, o louvor a Deus, é isso que a gente tem que tentar fazer. Romanos 11. Ó profundeza da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa para Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Nós, como cristãos, só queremos seguir a nossa vida adorando a Deus. Para isso que ele nos chamou. Se você defende a sua bandeira do outro lado, continue fazendo o que você está fazendo. Se você acredita nisso, você não tem nenhum problema com defender a sua bandeira e não acreditar no cristão. Deixe que a gente seja cristão da forma como a gente acredita, que eu mesmo posiciono dessa forma. Você com o seu, eu com o meu. Se você quiser conversar comigo sobre esses assuntos, a gente conversa tranquilamente, mas eu vou continuar tentando levar esse evangelho, adorando ao meu Deus, glorificando a Ele, porque é nisso que eu acredito. Sobre o André Valadão, que ele coloque a mão na consciência, porque ele tem um poder muito grande nas mãos, que é a internet, ele tem muitos seguidores. O que ele fala realmente afeta a vida de muita gente, que ele possa então entender que pregar o evangelho deveria ser a missão única e exclusiva da vida dele. Mas eu não posso fazer nada. Ele tem a consciência dele, ele tem o relacionamento dele, com Deus ou não, isso aí já é um problema dele. Mas que nós possamos entender isso. Deixe o cristão celebrar o seu Deus em paz.
Assim como Moisés falou lá no Êxodo para o faraó, deixe que nós sigamos com a nossa vida e adoremos ao nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, tem algum comentário, fica à vontade para falar aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.